O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos acontecimentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano santo da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Salve. Salve. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Amados irmãos, lembrando que peregrinamos nesse tempo pós o Natal do Senhor. No Natal, Jesus aparece como menino na candura do berço de Belém, mas é o Deus menino, não manifestado assim, mas como um homem, uma criança, um ser humano, como qualquer outra criança. Posteriormente foi apresentado aos reis como Deus. Foram até Belém os reis magos, os pagãos, e prostrados diante do presépio, o adoraram. Tanto reconheceram que Jesus era Deus. A epifania, manifestação da divindade do Senhor. Pouco depois, no batismo do Senhor, o Pai diz: Eis o meu Filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado. Jesus também é reconhecido e proclamado como Filho de Deus, portanto, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Verbo e o Espírito Santo. O Verbo é a segunda pessoa e foi o Verbo que se fez homem e assumiu a segunda natureza, a humanidade, portanto, o Verbo é Deus, portanto, Jesus é Deus, porque é o Verbo feito homem. Depois, nas bodas de Caná, domingo passado, ele manifestou sua divindade, fazendo o primeiro milagre por intercessão da Virgem Maria. Eles não têm mais vinho. Ele antecipou a sua hora, que era a hora da cruz, e realizou o primeiro milagre, o primeiro sinal, transformando a água em vinho. Portanto, após o Natal de Jesus, é a constante epifania do Senhor. Ou seja, a manifestação, a revelação de que Jesus é Deus. É o Filho de Deus, que veio a este mundo para reparar
os nossos pecados. E como hoje escutamos no Evangelho, ele é o Messias que foi prometido a Israel para cumprir aquele ministério que aqui foi dito pelas próprias palavras de São Lucas no Evangelho, para curar os enfermos, para libertar os prisioneiros, para dar luz aos cegos e proclamar o ano de graça do Senhor. Ou seja, para restituir aquilo que Adão havia perdido, que a humanidade esperava ansiosamente, porque esperava o Messias, não Messias político, como pensava o povo judeu de modo geral, que iria combater o exército romano, iria vencer e libertar os judeus da escravidão, assim, entre aspas, ou seja, o domínio dos romanos que dominava a Palestina. Não, o Messias prometido é aquele que nós encontramos, como já disse, no berço de Belém, no Natal de Jesus. É aquele que hoje proclama esta boa notícia que ele veio trazer para os homens, a boa nova. Primeira coisa que fala hoje a profecia do profeta Isaías é que ele veio proclamar a boa nova, a boa notícia. Significa evangelho. Boa nova quer dizer evangelho. A boa notícia é que Deus não esqueceu de nós. Deus se compadeceu de nossa miséria e mandou o seu divino Filho Jesus, proclamando estas verdades do alto da sinagoga, como era comum a todo judeu, e a Jesus de modo particular, como fala aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Estava sobre ele no deserto, quando foi tentado por Satanás. Estava também sobre ele quando veio a Nazaré e entrou na sinagoga e começou a falar, a pregar. Então, pegou o livro da Escritura, do profeta Isaías, como aqui fala o Evangelho, e proclamou essa parte da Escritura. E no final diz assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Mas que passagem é essa? É aquela que São Lucas escreveu. Embora São Lucas não tenha convivido com Jesus, foi depois, posteriormente, que ele foi discípulo de São Paulo, apóstolo, juntos peregrinaram naquelas viagens que São Paulo fez e fundou várias comunidades. Então, São Lucas vai dizer que ele não foi testemunha, ele diz assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso e tudo o que aconteceu desde o princípio, também decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. O que é Teófilo? Quer dizer, amigo de Deus. Ele escreve para aqueles que têm vontade de ser amigos de Deus, querem estar na amizade com nosso Senhor. Ele escreveu porque pesquisou, porque estudou, porque foi atrás para saber, como fazem os geógrafos, né? Vão saber o que foi os acontecimentos para poder narrar e contar em seus escritos e contar fidelmente como aconteceu. Assim fez São Lucas. É um dos mais belos evangelhos, dos 4 evangelhos, que conta especialmente aquelas parábolas da misericórdia, assim chamado, do filho pródigo, mas especialmente esta passagem, como também narra os primeiros capítulos, o nascimento, a infância de Jesus, e especialmente narrando sobre Nossa Senhora, personagem depois de Jesus, que está ali apresentado por São Lucas, especialmente em seu evangelho. Portanto, São Lucas vai falar para nós o que aconteceu e deixou por escrito para nós conhecermos. E aqui é o próprio Jesus que fala quando entra na sinagoga para pregar ao povo judeu e dizer, repito, hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabamos de ouvir. Mas que passagem? Isaías 61, 1 e 2, quando diz assim, ele repete as passagens do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista e a libertação dos oprimidos. Prefigurando as palavras de Jesus, citando o profeta Isaías, é também aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, como escutamos, o profeta Neemias, que sobe sob um estrado para poder proclamar a lei de Deus, a palavra de Deus. O povo de Israel estava escravo na Babilônia e estava retornando do exílio, então queria restaurar aquela unidade do povo de Israel, que tinha o templo como centro e a palavra de Deus,
os pergaminhos, né, os rolos de pergaminho, as palavras de Deus, como revelação divina. Então, o escriba Esdras, profeta, né, escriba e também sacerdote, começou a proclamar e a anunciar, e o povo atento escutava até meio-dia, né, toda manhã escutando o profeta anunciar e proclamar a palavra de Deus. É curioso que ele sobe no estrado para poder proclamar esta palavra, para que todos o vejam e escutem o que ele está dizendo. E assim acontece também na nossa Santa Igreja. O púlpito que antigamente existia, e hoje aqui no caso o altar mais alto do que a Assembleia, para que todos olhem para cima e vejam e escutem o que Deus tem a dizer na palavra do Evangelho, que é proclamado por nosso sacerdote, depois explicado na homilia. É aquilo que fez também o profeta, quer dizer, o sacerdote Esdras, que proclamou a palavra de Deus, depois explicou para eles. E eles ficaram alegres. Ao mesmo tempo que choravam, porque percebiam, né, que não estava conforme a sua vida, aquilo que Deus desejava, e a palavra cutucava os seus corações, para poder mudarem de vida e se converter, começavam a chorar. Mas ele proclama e clama à comunidade, ao povo de Israel, a não se entristecer, porque é o dia do Senhor, como ele diz, não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. Ide para vossas casas, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, reparti com aqueles que nada prepararam, pois este é o dia santo para o nosso Senhor. Como é para nós também, depois do Novo Testamento e para nós na Santa Igreja, o dia do Senhor, que é o domingo, é um dia de se alegrar com Deus, de participar da Santa Missa, de ir à Santa Missa, assisti-la, honrar a Deus com um culto a Ele na Santa Missa, também descansar, como é de direito cada um descansar, e também rezar mais, fazer boas leituras. Se alguns decidem, querem também fazer uma certa recreação lícita, é possível, desde que não infrinja a lei de Deus, esta recreação, esse divertimento. No Santo Domingo também é possível fazer, mas, em primeiro lugar, cumprir a vontade de Deus, ir até a Santa Igreja e assistir à missa, como é o dever de todo católico e bom católico que honra Nosso Senhor, que é mandamento da Igreja, também mandamento de Deus, o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Mandamento da Igreja, assistir à missa inteira toda aos domingos e festas de guarda. A missa inteira é um dever do católico. Hoje, infelizmente, os mandamentos são deixados de lado, não são mais escutados por muitos, não são por todos, mas por muitos que olvidaram, esqueceram que tem uma lei que nos ordena, como aqui foi proclamada pelo escriba Esdras, uma lei que nos convida a caminhar nos passos, nos caminhos do Senhor, ou seja, nos caminhos estreitos que nosso Senhor nos convida a perseverar nele. É a lei de Deus, são os 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas, não jurar seu santo nome em vão, portanto não fazer brincadeira com o nome de Deus, com a Igreja Católica, com os santos, outras coisas mais ligadas às coisas sagradas, guardar os domingos, como já disse, sem primeiro lugar no meio dia de domingo. Muitos gostam de ir à missa no sábado, à tarde, porque já é a liturgia do domingo, mas saibamos que o dia do Senhor é o dia do domingo, a gente temos que guardar e, sobretudo, honrar a Ele com nossa presença na Santa Missa. Quarto mandamento, honrar pai e mãe, especialmente para os jovens, né? Mas para todos nós também. Temos pais e mães nesta terra. Deus os colocou para que sejam os nossos condutores, que nos forme, que nos eduque, que puxe as nossas orelhas. Temos obrigação e dever de honrá-los, jamais de respeitá-los, desonrá-los nesta terra, porque Deus irá cobrar de nós. Quinto mandamento, não matar. Cada vez mais é difundido esse espírito de morte que paira sobre o mundo, não só pelas doenças, enfermidades que avassalam a humanidade, mas, sobretudo, a morte espiritual nas almas, onde não mais tem tempo para honrar a Deus e muitos deixam em seu coração distanciar da graça, portanto, perder a graça, perder o céu, odiar os homens e abandonar a Deus, e muitas vezes também praticar obras que ofendem o quinto mandamento, como o pecado do aborto, que é um pecado gravíssimo, que ofende a nosso Senhor, que tiram a vida humana em defesa do ventre materno. É verdade que aqueles que cometeram este pecado têm perdão, pode se arrepender, será perdoado se assim se arrepender e buscar no sacramento da confissão, confessar este pecado. Uma vez confessado, não deve mais confessar, porque Deus dará a graça do perdão
pelo arrependimento e confessado com sinceridade. Mas é um pecado, um dos mais graves, é o pecado contra a vida humana, o aborto que tira, que atenta contra um ser inocente e indefeso, que não pode se defender. O ódio também para com o próximo é o pecado contra o quinto mandamento, é não matar também, não odiar e guardar rancor no coração, perseverar neste mesmo sentimento. Sentir sentimento ruim às vezes pode acontecer, mas nunca alimentá-lo para não ofender a Deus. O sexto mandamento, o mais cometido infelizmente, que mais aí se alastra pela humanidade, que é o pecado contra a castidade, começando aquilo que comanda a Escritura e fala, o pecado que destrói as famílias, que é o divórcio, que é a infidelidade, que é o adultério, cada vez mais cometido. Infelizmente, os casamentos hoje, grande parte dos casamentos, são destruídos por este pecado. Embora não separe o casal, não deveria, né, separar o casal a infidelidade, porque é um pecado grave, gravíssimo contra o sacramento do matrimônio, mas pode ser perdoado, se arrependido, confessado e com o propósito de não mais pecar. Mas hoje tem sido cada vez mais difundido por meio de comunicação, que é relativizado o sacramento tão grande que nosso Senhor falou, que é esse sacramento que une o casal, como Cristo se uniu como esposo à sua esposa, a Santa Igreja. Mas o pecado se alastra nas famílias, a divisão, a separação e outras coisas mais. Pecado também de impureza, que vai destruindo também a família e o casal. Tantos pecados que ofendem a Deus cometidos pelos casais, que deveriam guardar esta pureza no sacramento do matrimônio, comete pecados contra a pureza do leito conjugal, quando se sabe que é só permitido e é santo o ato conjugal natural, como Deus criou. Mas se comete todo tipo de aberração, de coisas de pecados e impurezas, pecado contra o sexto mandamento, na família, no casal, quando também se usa contraceptivo, que impede a vida humana, os filhos que Deus quer dar. Quantos casais católicos que não querem ter filhos, se casam, mas não querem ter filhos, então usa contraceptivos, todo tipo de impedimento que impede a geração dos filhos, pecado grave, tem que se arrepender, tem que confessar, buscar se reconciliar com Deus depois na confissão, por esse pecado cometido. Se não sabia que era pecado, não cometeu pecado, mas agora já sabe o que eu estou dizendo. Então, assim, na verdade, a igreja sempre disse, mas aqui estou alertando no que tange a saber e ter consciência que esse é um pecado grave, que muitos fazem, continuam fazendo, e saberam a comunhão sacramental com este pecado, sem ser confessado e sem ter esse arrependimento por ele. Pecado grave que impede a geração dos filhos e a continuidade à vontade de Deus. Porque falta o quê? Confiança em Deus. Egoísmo e confiança. Não confia em Deus, portanto, quer ter uma vida conforme a sua vontade, portanto, desobedece à lei de nosso Senhor. E quantos pecados se cometem e ofendem a nosso Senhor contra o sexto mandamento? Os jovens, os solteiros, os pecados de impureza, também contra a natureza, que hoje é tudo muito normal, se unir homem com homem, mulher com mulher, tudo muito certo, tudo normal, natural, e está aí, até se aprovando leis para poder se proclamar isso como que sempre foi pecado, será sempre pecado, porque Deus não muda e continua sendo, a verdade é a verdade, a mentira é a mentira, mas os homens querem maquiar a verdade com essas falsas ilusões de que as coisas hoje mudaram. Não mudaram, porque Deus não muda, a verdade não muda, nem também a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas os homens seguem conforme a voz do mundo, não a voz de Deus. Vem para poder purificar as almas e arrancar da escravidão, como nosso Senhor falou aqui, das amarras que prendem os homens deste mundo e aos prazeres terrenos. Então, jovens, cuidado com o que vê, com o que se expõe. Muitos levam os namoros que não são conforme a pureza e continuam assim. Muitos comungam em pecado mortal ou comungam sem fazer um bom propósito de mudar de vida, confessa por confessar, que quer comungar no domingo, não é assim. Confessar com arrependimento sincero, para receber o perdão de Deus, se converter e mudar de vida. Serve para todo mundo isso. É assim. Mas quantos jovens ou quantos adultos também não faz boas confissões, que vão confessar por rotina, não porque estão sinceramente arrependidos dos seus pecados graves cometidos, mas por rotina, porque quer comungar, muitas vezes falam isso, não se confessa para comungar, se confessa para receber o perdão de Deus e mudar de vida. E a comunhão depois se recebe
porque está em estado de graça. Que não somos obrigados a comungar nas missas aos domingos. Somos obrigados a ir à missa ao domingo, porque é preceito do Senhor. Comungar, não. Comungar só se estiver em estado de graça. E quantos vão assim abeirando a mesa da comunhão e comungam com a consciência acusando de pecado cometido sem ser confessado, ou confessado mal porque não estava arrependido, ou não tinha um propósito de mudar de vida e de reformar sua alma. Porque custa decidir mudar de vida se estava apegado a um vício ou um pecado que me espreita. Não estou falando aqui que não podemos cair, podemos, somos fracos, estamos sujeitos à queda, não é isso. Mas é um contínuo pecar consciente, sem desejo de mudar de vida e melhorar, e fazer esforço pela oração e pela vigilância de mudar e procurar outro caminho da perfeição, pela oração e pela graça de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Não podemos enganar a Deus. Enganamos a nós e até o padre às vezes, mas a Deus ninguém engana. Então tem que ser confissão com sinceridade para mudar de vida, reformar e começar um caminho novo. É assim que Deus quer de todos nós, um caminho novo, reformado, pelejando, buscando a graça, rezando todo dia, buscando estar vigilante às situações de perigo, e assim se alastra cada vez mais o pecado do sexto mandamento, que é o maior pecado, os maiores pecados cometidos no tempo de hoje. Já em 1910, Nossa Senhora disse em Fátima, para os pastorinhos, de 10 almas que estão no inferno, palavra de Nossa Senhora, estou só repetindo, de 10 almas, 9 se condenam por este pecado de impureza. Isso em 1917. Imagina hoje, como é que está o mundo e os homens. Como já relatei aqui mais ou menos como as coisas acontecem, infelizmente. Devemos estar vigilantes, cuidadosos, pensar que não somos chamados para viver neste mundo, nesta terra, mas na eternidade. Onde passarei a eternidade? Pensar e refletir sobre isso. Quando Deus irá me chamar? Será que é hoje? Será que é amanhã, daqui a um ano? Não sabemos. Deus sabe. O que Ele disse? Vigiai e orai. Sempre atentos, vigilantes, porque a nossa vida passa como um sopro e amanhã não conhecemos o dia nem a hora que o Senhor irá nos visitar e nos chamar para a eternidade. Iremos estar preparados. Mas, Padre, Deus é misericordioso, não tenho dúvida que Deus é misericordioso. Mas a alma é que escolhe o caminho que vai seguir neste mundo e depois na eternidade. Que, como diz aquele ditado, para onde a árvore pende, vai cair. Ou como diz Gálatas 6, Deus não se zomba. Então, passo a vida toda no pecado, morro nele e vou para o céu. Será que é assim? Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso para as almas que se arrependem e querem setar a vida nova e caminho de conversão. Mas não vai colocando as almas no céu assim, à torta direito, sem a alma querer, não. Que é a vontade do homem que determina. É a graça de Deus que faz a conversão, a mudança de vida e a santificação. Mas é a vontade do homem que eu quero. Quero ser santo, quero ser de Deus, quero combater o mundo, a carne, o demônio que me espreita todo dia, para poder seguir os passos do nosso Senhor. Esses passos que Ele veio fazer aqui, arrancar a capa, a cegueira dos olhos dos homens. Não é só a cegueira física, não, porque Nosso Senhor curou muitos cegos, verdade? Os evangelhos nos narram para nós. Mas é o impedimento dos homens ver a verdade pela inteligência, as verdades reveladas, e dar o consentimento da vontade, do querer, para poder assim seguir. E nos tirar da prisão os homens que estavam aprisionados, ou seja, que ainda amarrados pelos pecados, pelos vícios e maldades deste mundo, que Nosso Senhor quer libertar e quer santificar com sua graça e sua boa nova, que é o seu evangelho. Quer nos fazer homens novos, criaturas novas, como fez no santo batismo, e que nós podemos perder por essa infelicidade ou infidelidade que cometemos para com Ele. Mas nunca desistamos de procurar este caminho, o caminho da perfeição, e nos alegrarmos, mesmo com certa inquietação, com certa tristeza que ofendemos a Deus, mas manda hoje a liturgia a nos alegrarmos, porque Deus veio com sua boa notícia nos convidar a seguir esta via da santificação e perfeição de nossas almas. Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiquemos tristes e muito menos desesperemos, por tão dificuldade que é viver a fidelidade a Deus e à Santa Igreja. Mas Nosso Senhor nunca prometeu facilidade para ninguém. Nunca tem isso em lugar nenhum do Evangelho, facilidade e bonança para ninguém. Vai dar graça, vai dar força, vai dar coragem, vai dar algumas
alguns momentos também de certas, é chamada na vida espiritual, uma palavrinha, consolações. Mas a vida do católico é a vida árdua, de combate espiritual, de lutas sobre lutas, para vencer os nossos inimigos, como aqui já disse, o demônio, que é o tentador, a carne, que são a concupiscência e a tentação da nossa natureza, e o mundo, que oferece todo tipo de coisas para nos prender e nos fazer afastar da graça, do amor do nosso Senhor. Perseveremos com fé, amados irmãos, confiantes na bondade do coração de Jesus, na bondade do coração da Virgem Maria, que vai triunfar, que ela prometeu em Fátima, e vai triunfar, depois da grande prova que temos que passar pela Santa Igreja, e já estamos passando por esta prova, como um só corpo, como diz aqui a segunda leitura, embora muitos membros, um só corpo, porque Cristo é a cabeça, e nós somos os membros deste corpo, unidos na fé e na caridade, vamos caminhando nesse desejo de servir a Deus e a Santa Igreja. Não desanimar, confiar na promessa que Nossa Senhora fez, que vai triunfar o seu imaculado coração. Qual o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria? É o triunfo da Igreja, é o triunfo da Santíssima Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E termino aqui a homilia, lembrando desse mistério tão grande que Deus deixou para nós, para a Santa Igreja, para que cuidemos com caridade, com amor e com zelo, que é o corpo de nosso Senhor. É importante lembrar que a Igreja ensina que para comungar o corpo do nosso Senhor, a primeira coisa é estado de graça, consciência, não ter pecado mortal, saberá a mesa da comunhão, para receber o corpo do nosso Senhor, estar disposto em jejum de 1 hora pelo menos, sem alimento sólido, ter comido nada sólido uma hora antes da missa, e estar disposto, né, que é importante lembrar também a modéstia, né, das vestimentas. Tantas vezes é doloroso dizer isso, mas é verdade. Muitos se vestem inadequadamente para vir à Santa Missa, assim, de forma folgada, de forma livre. Não é assim. A igreja é a casa de oração, um lugar santo, um lugar onde Deus habita. Então não expor as mulheres de modo particular, se vestem de qualquer jeito, roupas denudadas, com as partes, né, aparecendo, etc., roupas coladas. Não é assim. A casa de Deus é uma casa de oração, de respeito, de honrar a Deus. Então é preciso ter esse cuidado. Também saberá na Eucaristia, de forma modestamente vestidos, preparados bem para receber o corpo do nosso Senhor. Manda ainda a Santa Igreja fazer a reverência para receber a comunhão. Aqueles que podem se ajoelham para receber a comunhão. Se pode assim receber de joelho, deve se ajoelhar. Se não pode se ajoelhar, faz pelo menos a reverência antes de receber o corpo do nosso Senhor, que é dobrar assim a cabeça para reverenciar antes da comunhão, ou se ajoelhar, se levantar para depois receber o corpo do nosso Senhor. É assim que manda a Santa Igreja, porque estamos recebendo o nosso Senhor, que é o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, também nosso Criador, o nosso Redentor que morreu na cruz para nos salvar, se fez pão, um santíssimo sacramento do altar. É o corpo, é o sangue, é sua alma e a sua divindade. É Deus mesmo. Não é um faz de conta, não. Não é um significado, um símbolo, não. É Deus. É Jesus Cristo, Filho de Deus, e também Deus, que veio para nos dar como alimento e sustento sua própria vida divina, que em nossa alma Ele quer nos comunicar por esse santo mistério. Amados irmãos, confiemos, como disse a Nossa Senhora, para nossa miséria e fraqueza, peçamos sustento e a graça para perseverar no bom e santo caminho e não desanimar nunca. Nunca desesperar, sempre confiar em Deus. Embora sejamos limitados, fracos, mas confiar em Deus. Ele é nosso Salvador e vem em nosso socorro com sua graça. A Virgem Maria também interceder e velar por nós. Também rezemos o Santo Terço, ela suplicando sua graça materna e seu amor, sua bondade misericordiosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado